Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pão com fermento levain, um pão rústico. E também quero compartilhar aqui a maneira como eu modelei esse pão e também a maneira como faz a autólise da farinha de trigo, para que não precisa sovar essa massa. Lembrando que uma massa assim desse pão precisa de bastante sova para desenvolver o glúten. Mas fazendo a autólise do trigo, não precisa de sova, simplesmente as dobras da massa para que o glúten seja desenvolvido. Vai ficar um pão maravilhoso, muito macio, bem trabalhado, com os alvéolos bem desenvolvidos. Incrível esse pão, muito crocante por fora e muito macio. Esse fermento, ele já está no canal, que eu fiz ele do zero para uma inscrita que pediu para que eu fizesse. Já está no canal. E se você tem o fermento de garrafa, você também pode pegar ele e adaptar para o fermento de levain. Eu também deixei um vídeo no canal. Se você já tem o de garrafa, pode pegar um pouco dessa levedura e fazer a adaptação. Aqui está o meu levain. Eu vou estar pesando aqui 35 gramas desse fermento, 35 gramas de trigo. Vou juntar aqui com o levain e vou pesar aqui 35 gramas de água. Vou estar alimentando esse fermento. E após alimentar ele, eu vou deixar ele descansar por 2 horas, até dobrar de volume. Eu mexo aqui bem todos os ingredientes do fermento. E após estar bem mexido assim, eu vou deixar descansar. Deu 105 gramas de fermento, que é a quantidade que eu preciso para a minha receita. Agora eu vou esperar ele dobrar de volume. Enquanto isso, eu vou pesar o trigo para a autólise. Aqui eu tenho 350 gramas de trigo. Vou precisar de 210 gramas de água para fazer a autólise. Vou aqui colocar essa água aqui dentro dessa vasilha e vou colocar o trigo. Vou deixar esse pouquinho aqui porque eu vou analisar o quanto de água que esse trigo absorve. Quando um trigo é muito mais seco, ele absorve até 65% de água. Mas essa daqui suportou só 60%, que é as 210 gramas de água. Vou envolver tudo aqui muito bem. E essa massa aqui, eu vou fazer a dobra dela de meia e meia hora, para que o glúten venha a ser desenvolvido. Olha como está uma massa que rasga fácil. Vou trazer mais de perto para que veja. Uma massa bem solta. E o glúten precisa ser desenvolvido nessa massa. Com o descanso, aqui, essa autólise, ela vai desenvolver o glúten. Vou deixar ela aqui tampada e a cada meia hora eu vou fazer a dobra dessa massa. E vou estar usando aproximadamente 4 gramas de sal na receita. E 20 gramas de açúcar, 20 gramas de manteiga. Assim ficou o meu levain. Ele dobrou de volume após 1h30. Não precisou as 2 horas como eu falei, porque o meu fermento está excelente. Agora eu vou fazer o teste de levedura. Pega um pouquinho assim do fermento e coloca numa vasilha com água. Quando o fermento flutua, pode usar que vai dar super certo o seu pão. Aqui eu estou colocando o meu fermento na minha massa descansada, que é a minha autólise. Eu deixei ela aqui descansando por 1h30.
Uma autólise com 40 minutos de descanso já está no ideal para fazer o pão. Mas é como eu falei, a minha aqui eu deixei por 1h30. Vou envolver todos os ingredientes aqui para depois estar fazendo a dobra dessa massa. Como eu expliquei anteriormente, a cada meia hora eu vou fazendo a dobra dela. Aqui eu estou adicionando a minha manteiga, que é 20 gramas. Só que eu estou colocando aqui a manteiga aos poucos e estou observando a textura da minha massa. Coloquei um pouco do sal. Eu não havia colocado todo o sal aqui porque eu estava achando muito. Mas eu experimentei a minha massa e vi que não é muito. É as 4 gramas de sal mesmo. Aquela quantidade que eu mostrei na colherzinha. Porque a balança não pesa uma quantidade muito pouca. Então eu fiquei com dúvida daquele peso. Por isso eu coloquei com cautela. Observa a textura que tá essa massa. Desacelerei o vídeo para que vesse. Bem hidratada. Aqui a massa já está pronta e está perfeita. Agora que vai vir o processo de dobra. Coloquei aqui mais um pouquinho daquela manteiga que tá aqui nesse pratinho. Por mais que não pareça que tenha manteiga aqui, tem uma boa quantidade, em que eu vou estar usando em cada dobra que eu fizer da minha massa. Há pessoas que gostam de usar um pouquinho de água na mão para fazer as dobras, mas eu prefiro usar um pouquinho do óleo ou da manteiga da receita. Eu acho assim mais prático. A nossa massa está pronta, eu vou deixar ela descansando. Ali tem um pouquinho de manteiga, eu vou estar usando. Vou tampar a nossa massa, vou esperar por meia hora. Vou pegar aqui um pouquinho de manteiga. Já se passou meia hora. Olha como essa massa está. Vou fazer a minha primeira dobra. Desse jeito. Eu vou fazendo assim, puxando ela e vou fazendo uma bolinha. Desta maneira aqui. O pessoal fala que 5 dobras na massa tá o suficiente. Mas aqui eu acho que eu fiz umas 10 dobras. Eu acho. Vou deixar aqui descansar por mais meia hora. Passei mais um pouquinho aqui de manteiga na mão. Estou indo para a segunda dobra da massa. Estou puxando ela assim e vou dobrando ela desta maneira. Fazendo assim, eu estou desenvolvendo o glúten dessa massa. O glúten é quem segura a fermentação. Já vou para a terceira dobra da minha massa. Já se passou mais meia hora. Então, essa massa, ela leva 3 dobras a cada meia hora. Essa aqui é a última dobra. Observa só. Vou aqui dobrando a minha massa. Observa que o glúten já está bem desenvolvido. A textura da massa melhorou bastante. A hidratação dela, como ficou, deu uma enxugada. O glúten foi desenvolvido e absorveu toda a hidratação da massa. A massa deu uma enxugada. Observa que bolinha perfeita. Agora, eu vou esperar essa massa aqui descansar por 1 hora, para estar modelando o meu pão. Vou deixar aqui coberta. Aqui já se passou 1 hora de descanso da massa. Vou jogar aqui um pouquinho de trigo na bancada e vou modelar o pão. Tá uma massa bem hidratada, uma massa fantástica. E já tem uma boa fermentação. Agora eu vou abrir essa massa, tô passando aqui um pouquinho de margarina na mão. Margarina não, manteiga. Estou usando manteiga de Minas aqui na minha massa. Uma manteiga que veio lá da casa da minha tia, que mora num sítio, lá em Minas Gerais. Aqui eu abri a minha massa em forma oval. Após abrir ela assim, você vai deixar aqui aproximadamente 2 dedos de largura aqui para modelagem. Eu venho, dobro a minha massa assim.
Dou uma pressãozinha assim nela, arrumando, harmonizando bem. Eu vou pegar aqui, cada lateral dessa e trazer para esse lado e desse para o outro. Desta maneira. Trago aqui e prendo. Levo para o outro lado e prendo. Essa parte aqui, que eu deixei os 2 dedos, eu vou levar aqui para o meio. E prego ela aqui ao meio. Observa só. Prendo bem. E venho aqui nas laterais aqui desse ladinho e venho costurando essa massa. Assim. Deveria ser uma embaixo, a outra em cima. Aqui no meio. Eu vou ter que consertar aqui, assim. Aqui também. Assim. E mais uma pinça aqui. Prendo. Aqui eu puxo aqui e trago para o meio, observa. Coloco aqui e venho enrolando a minha massa como se fosse um bolinho, puxando e prendendo. Vou puxando e ajeito o meu pão. Acabamos de modelar o nosso pão rústico. Ficou uma modelagem perfeita. Vou jogar aqui um pouquinho de trigo na bancada. Vou estar deixando ele aqui descansar por 10 minutos, para que ele não venha abrir na hora da fermentação. Olha como ficou. Não venha abrir aqui. Então, vou deixar ele descansando aqui. Vou jogar um pouquinho de trigo nele por causa da hidratação, só um pouquinho assim. Vou estar cobrindo ele com esse saquinho. Vou esperar 10 minutos. Vou colocar o meu pão para descansar nesse escorredor de macarrão e usar este guardanapo aqui que eu sempre uso para os meus pães. Aqui já se passou 10 minutos e a minha massa ficou bem selada, aonde que eu fiz a chave do meu pão para que não venha abrir na hora da fermentação, porque será uma fermentação longa de 12 horas, em que eu vou colocar esse pão aqui dentro da geladeira e vou esperar por 12 horas, que é o dia seguinte. Coloquei ele aqui dentro do saquinho, vou fechar bem. Fazendo assim, o meu pão vai ficar com a hidratação perfeita, não vai ficar ressecado. Não precisa jogar trigo em cima do guardanapo. Fechei bem, levei para a geladeira. Aqui já se passou 12 horas, é o dia seguinte. Dentro da geladeira, houve fermentação. Observa que ele cresceu um pouco, mas ainda não está no ponto de fornear. Eu vou colocar ele aqui nessa assadeira de pizza e vou esperar por um tempo, para que ele venha fermentar mais um pouco. Aqui ele está bem geladinho. Vou arrumar ele aqui com jeito, ele está bem macio já, colocando a parte onde que fechou o pão para baixo. Vou cobrir aqui. Aqui já se passou meia hora que ele está aqui descansando. Eu vou aproveitar que ele já cresceu um pouquinho depois que eu já tirei ele da geladeira, para fazer aqui o meu rabisco no meu pão. Com uma gilete, eu venho aqui desenhando o galho do trigo, ou melhor, um trigo nele. E venho fazendo aqui a minha pestana no pão. Eu vou fazer uma pestana com corte bem destacado, porque no salto de forno, ela acaba muitas das vezes fechando. Aqui já se passou mais meia hora. Olha como ficou. Vou trazer bem de perto para que veja. O pão tem que ter esse gingado aqui na hora de levar para o forno. Uma certa leveza, mas ele dá uma chacoalhada semelhante a uma gelatina. Vou deixar ele aqui em cima da minha bancada ainda por 10 minutos, que eu vou esperar o meu forno estar bem quente. Vou aquecer o meu forno, como eu falei, por 10 minutos. Vou deixar essa assadeira de pizza aqui dentro, para depois eu estar colocando meio copo de água aqui nela, para que venha ter... Aqui já se passou
Os 10 minutos, meu forno está bem quente. Vou estar colocando aqui água para criar o vapor. Era isso que eu queria falar, para criar o vapor, para que a casquinha do meu pão venha ficar crocante e ele ter o salto de forno que precisa. E a temperatura do meu forno aqui está na máxima. Vou deixar por 10 minutos. Observa que eu deixo ele bem lá em cima na grade, ele recebe menos calor aqui no meu forno. No meu forno está no 3º nível de grade. Aqui se passou, depois dos 10 minutos, eu levei o meu forno para a temperatura mais baixa, que é o número 5 aqui no meu forno, e esperei por meia hora. O tempo total de forno foi, com o fogo ligado, 40 minutos. Após isso, eu esperei mais 5 minutos com o meu forno desligado. E aqui está o meu pão. Eu deixei ele esfriar também por 40 minutos, para continuar aqui a filmagem para você. Tá um pão bem assado, ele tem um som de assado, tem um barulho oco no meio e uma macieza ao pegar ele. Vou estar cortando o meu pão para que você veja daí como ele ficou. Ficou maravilhoso esse pão. Ele tem um cheiro maravilhoso também. Mas, para ele ficar maravilhoso, o seu fermento não pode estar ácido. Eu quero até fazer um vídeo para o canal como tirar a acidez do fermento, para que venha ficar um fermento forte e maravilhoso. Quando eu fiz aqui esse pão, essa é a 4ª vez que eu faço esse pão. Esse pão ficou maravilhoso. Eu até quero compartilhar com vocês um vídeo como tirar a acidez do fermento levain. Talvez seja o meu próximo vídeo, que eu vou estar postando para vocês. Ficou um pão maravilhoso, muito macio. E aquelas 20 gramas de açúcar que eu usei aqui nesse pão, ela não aparece com doçura não. Simplesmente foi o alimento para o fermento desenvolver bem para ele desenvolver bem e crescer bem. Ele é um pão assim mais para sal. Ficou maravilhoso. Olha que pão perfeito. Muito saboroso. Uma observação. Eu tive que esperar aproximadamente 1h10 após tirar ele da geladeira, após as 12 horas de fermentação, para estar levando ele no forno. Por isso ele ficou assim um pão maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Espero que goste desta receita.